Muito bem, meu Brasil brasileiro. Meu nome é Rui Alcides, sou professor de Geografia. Sejam bem-vindos à Rede Passaporte Educacional, que está levando o Enem para você. Levando o Enem no sentido de garantir com que essa prova fique mais fácil, que já está se avizinhando. Inscrição aberta, fiquem atentos. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre água. Nós estamos aí iniciando um grande congresso mundial no Rio de Janeiro, que seria Rio+20. E não tenho dúvida, vai ser palco importante dessa fala a questão da água. Para falar de água é bom lembrar o seguinte, vem para o quadro aqui, Bolívar, vem comigo, vamos no quadro. Vamos no quadro lembrar alguns números sobre a água, como é que está essa água no mundo? Olha só que interessante. Aonde está essa água no mundo? Então eu tenho um planeta Terra e imagine o seguinte, essa água, 100% que eu tenho de água no mundo, já que o nosso planeta Terra é envolvido, eu diria que 70% água, desses 100% que eu vou transformar, eu vou dizer que 97%, arredondando números, né? 97% significa água salgada. Água salgada, tá? Essa água significa Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, mais os mares, Mediterrâneo, enfim. Aí eu fiquei com 3% apenas de água doce no mundo. Isso aqui seria água doce. É aquela água que todo mundo precisa. Tem gente que nunca vai botar o pé dentro do mar e não vai morrer por causa disso. Tem gente que não vai conhecer, não vai nem saber que existe água salgada e não vai morrer por causa disso. Agora, esse mesmo cara, com certeza, ele vai precisar de água doce. Agora, olhem só, que crueldade. Do 100% eu tirei 97% salgada e ninguém morre se não chegar nela. Agora, 3% é vital para a vida. Agora, olhem só que númerozinho inteiro. Se eu pegar desses 3%, eu vou tirar 2% e vou dizer que isso aqui é água dura. O que significa água dura? Significa aquela água de calota, gente. Polar. Aquela água do gelo eterno, da Cordilheira dos Andes, do Himalaia, enfim. 2% que nem todos têm acesso. Então, afinal de contas, qual é o acesso garantido ao mundo inteiro? Seria 1%. E desse 1% ainda se abre chave para o seguinte. Olha só que detalhe. 1% eu pego 0,7% e digo que isso aqui é lago e rio, e pego 0,3 e coloco lá debaixo da terra que nem todos têm acesso. Agora, o que mais é interessante é buscar esse 0,7. Por que buscar esse 0,7? É porque você buscando esse 0,7, eu posso botar aqui e dizer assim, ó, esse 0,7% de água no mundo, olha só, na era cristã, atendia uma população de 250 milhões de pessoas. E que no ano 2012 vai atender uma população de 7 bilhões de pessoas. Olha só que interessante. Então, se imaginar que essa água, ela não é recriada, ou seja, ninguém cria água, ninguém sai de casa para trabalhar para fazer água. Você sai para ser o motorista, sai para ser professor, sai para ser médico, mas ninguém sai para fazer água. A água que atendia a população da era cristã é a mesma água que atende isso aqui. E com um detalhe, essa população aqui com necessidades maiores. E aí a gente tem que pensar a questão da comida, a questão desse mundo que converge cada vez mais para um modo de vida melhor. E é lógico, um consumo maior de água. Então, voltando para o nosso quadro aqui, olha só, essa água, ela está assim distribuída e nós já vimos, né? E aí chamamos atenção para esse grande crescimento a partir da Revolução Industrial da população, chamamos atenção também para a escassez de água. Se você pensar que a água é um fato que chama muita atenção por causa da poluição, mas eu diria que ainda não é a grande preocupação. Você pode dizer assim, a poluição eu consigo arrumar, é vontade política. Se o prefeito, se o governador quiser liberar e limpar toda a água que ele tem no seu território, ou seja, no seu município, ele faz. Saneamento básico, ele consegue. Aí você pode se preocupar com a questão da escassez. Aí sim é preocupante. A escassez por conta de uma população que cresce cada vez mais. E esse crescimento mostra um fato interessante. Olha só, o mundo começa a sentir fome. Essa fome aparece principalmente nos países subdesenvolvidos. Olha só, na Indonésia, com quase 230 milhões de habitantes vivendo na pobreza, cada vez que 10% do preço do arroz sobe, ou seja, 10% do preço do arroz, você joga quase 2 milhões de pessoas na miséria absoluta. Então é uma preocupação muito grande. Praticamente estamos devorando o nosso planeta. E principalmente na questão do recurso alimentar. A China cresce vertiginosamente, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A China, além de crescimento, ela também tem um crescimento de poder econômico.
E a China, naturalmente, hoje começa a comer o que o mundo ocidental comia. A China tem uma história de fome muito grande, gente, não esqueçam. A China, ela teve uma história de quase 30 milhões de pessoas que morreram, não foi nem com fome, foi de fome. Só que a China agora está saindo da pobreza. E se a China começar a comer aquilo que você come, principalmente em termos de carne, é um absurdo até que se come no Brasil de carne, né? E o Brasil faz isso porque tem uma abundância de carne, nós temos o maior rebanho de corte do mundo. Mas se a China passar ela sozinha a comer o que você come, a China vai comer quase sozinha 75% de um boi. Quer dizer, sobrou 25%, não é nem para o mundo. Quer dizer, sobrou 25%, é uma quantidade muito pequena de carne. Então aí aparece o Brasil como um grande pontuador de produtor de carne, né? Daí ganha com isso. Mas há uma preocupação muito grande com essa história de água e com essa história de população que aumenta. Outro detalhe, a quantidade de água que se perde, que você despende para fazer chegar até na tua sala, até na tua mesa, um cafezinho. Um cafezinho pequenininho para chegar a tua barriga, você gasta quase 10 mil litros d'água. Quer dizer, você gastar 10 mil litros. Você já parou para pensar quanto é que custa de água para produzir uma camisa de algodão no teu corpo? Quanto é que você gasta de água para produzir 1 quilo de picanha? Então é uma quantidade muito grande. Lembre-se, Estados Unidos, padrão de consumo muito grande. Se o mundo inteiro, para ter ideia, se o mundo inteiro hoje caminhar rapidamente para um padrão de consumo dos Estados Unidos em termos de comida, nós teríamos no mundo hoje capacidade de segurar apenas 1,5 bilhões de pessoas. Como todo mundo quer chegar lá, 7 bilhões com certeza não vai caber no mundo. E isso é um fato importante quando você pensa na questão da água. Alguns lugares você não tem pronto mar, outros lugares você não tem. Alguém pode dizer, mas o Brasil tem o maior reservatório de água do mundo? Tem. Tem aí o Aquífero Guarani, mas mesmo assim, problema sério. Nós temos áreas em desertificação e com certeza problemas de água aparecerão. Por enquanto é essa a nossa dica, cuidem da água, usem com parcimônia para não faltar amanhã e se preocupem com ela na questão do Enem.